Então, gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Live Jornal. Nós estamos aqui diretamente de Portugal, também com o Celso Freire do Brasil. Sejam todos bem-vindos a uma edição, essa que é a quinta edição, até errei nas redes sociais colocando sexta edição, mas não, é a quinta edição, né, do nossa série especial Superando o Autismo. E hoje nós vamos estar com uma equipe maravilhosa nesse nível de esporte, educação física, eles que estão inteirados aí pelo Brasil e saem juntos fazendo cursos e palestras online também, e a gente vai conhecer daqui a pouquinho cada um deles, eles vão estar conosco tirando muitas dúvidas, porque nós, pais de crianças autistas, sabemos o quanto é importante cada pequena informação que seja a esse respeito, porque nossos filhos que têm quase que uma porcentagem muito alta dos filhos que nascem com problemas na motricidade fina, grossa, e a gente precisa saber muito a esse respeito, e com detalhes, e com profissionais competentes e comprometidos com o autismo aí no Brasil. Como vocês sabem, que o Live Jornal, ele é um programa digital que quer conectar com jornalistas, especialistas e personagens do mundo inteiro. Todos aqueles que falem a língua portuguesa do mundo inteiro, a gente está aqui conectando, trazendo uma pauta só, opiniões de globais. Então, é esse nosso objetivo, de trazer aqui também uma pauta muito importante no mundo do autismo, para todos aqueles que estão trabalhando, e que têm na família uma criança, um adolescente, um adulto autista. Conosco hoje, né, o Celso Freire, claro, o radialista mais premiado do estado do Pará, está sempre conosco. Então, Celso, como é que está? Boa tarde. Aqui em Portugal, exatamente, são 21h13. Já estamos aqui à noite em Portugal. E aí no Brasil? Boa tarde a você, Regina, boa tarde a todos, nossos convidados também, já que a Regina vai apresentar, né? Boa noite aí para o pessoal que está aí em Portugal, né, na Europa. Né? É um assunto muito interessante, né, Regina? A gente já viu essa série especial sobre o autismo, já na quinta, né? E hoje a gente vai exatamente falar sobre essa questão do esporte como ferramenta, né, de inclusão social, desenvolvimento das pessoas que têm autismo. Né? Então, é um assunto muito interessante. Você pode comentar com a gente através aqui do nosso Facebook. Você comenta, deixa uma pergunta, curte, abra uma sala também de vídeo, né, para quanto mais pessoas, né, conseguirem assistir e ter essas informações, melhor. Né? Então, a gente tem essa missão de levar informações para vocês e vocês aí ajudem a gente também a compartilhar com o maior número de pessoas. Aproveitar esse mundão da internet, né, Regina? Que a internet tem essa facilidade de levar cada vez mais longe, né, uma ferramenta muito importante que é utilizada aí pelos meios de comunicação e vem sendo utilizada também pelas pessoas que querem também fazer o bem, né, principalmente, né, sem fake news, né, como tem muito por aí. Então, a gente está com esse trabalho fundamental de levar essas informações. Esperamos também a colaboração de vocês através dos comentários, também no Facebook, e depois, também, quando tiver já encerrada a nossa live, você também vá lá, assista e comente, e também mande para o seu amigo, para as pessoas que estão aí precisando ouvir sobre o assunto. Né, Regina? Nossos convidados já estão todos a postos, né? Isso, Celso Freire. Nossos convidados já estão cá, como dizem os portugueses, e os brasileiros aqui ficam pegando também já o sotaque, é o jeitinho de falar. Nossos convidados já estão cá. Então, vamos apresentá-los, e cada um aqui vai falar assim, um pouquinho do seu trabalho no Brasil. É muito importante, porque o que a gente está trazendo aqui é para que os grupos aqui que estão, que a gente sabe mais ou menos que tem 3 principais grupos de Facebook de autismo aqui em Portugal, que eu vou estar aqui conectando já, porque eles já estão sabendo, e vão estar percebendo melhor, né, como a gente aqui diz, percebendo melhor sobre esse tema, que é pouco falado aqui, e que não há trabalho
posso dizer, não há poucos trabalhos aqui nesse nível. Então, a gente vai estar agora tendo uma compreensão melhor. Então, a gente começa aqui com o Daniel Carmo, que é professor em Educação Física, Excel em Assessoria Esportiva Inclusiva, professor de natação adaptada. Ele também, junto com o Tiago e a Carolina, dão palestras e cursos de capacitação de nível nacional. Bem-vindo, Daniel. Muito boa tarde a todos que estão aqui no Brasil, boa noite a todos, né, de Portugal. E agora, você falou nível nacional, agora nível internacional, por que não, né? Então, esse dia, a inclusão, né, Regina, e a ciência ultrapassando fronteiras. Então, nada melhor do que utilizar os canais de redes sociais, né, online, né, para falar de inclusão, para falar de desenvolvimento da pessoa com autismo especial, através do esporte, através do exercício físico, que para mim, se não for a melhor, é uma das melhores ferramentas de inclusão que existe. O esporte é democrático, é universal, tanto em Portugal quanto no Brasil, basta oportunizar. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, das oportunidades de inserção, não só de crianças, né, mas também adolescentes e adultos, que eu falo tanto dessa faixa etária, que muitas das vezes é negligenciado nessa inserção, nessa oportunidade do exercício físico e esporte para os adultos com autismo e também naqueles com casos mais severos. Então, aqui no Brasil, a gente tem feito um trabalho muito bacana de viabilizar esses sujeitos através dessa perspectiva, com resultados maravilhosos, com as práticas baseadas em evidência, dando esse suporte. Então, fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de troca, né, também junto com familiares de pessoa com autismo, até porque é muito importante que os profissionais, né, os terapeutas, educadores, caminhem juntos com as famílias, né, de pessoas com autismo, para assim possamos contribuir e fortalecer cada vez mais esse processo. Fico feliz também de estar ao lado de grandes profissionais que hoje já são amigos, doutora Carolina Quedas e Tiago Toledo. Então, a educação física, nesse sentido, vem mudar o olhar inclusivo. Nós temos um grupo aqui no Brasil denominado Time Inclusivo, com olhares inclusivos nesse sentido, cada um com a sua perspectiva, cada um com o seu olhar, para viabilizar a inclusão através do esporte. Então, que seja uma tarde e noite muito prazerosa para todo mundo. Obrigada, Daniel, bem-vindo. É a gente que ganha com essa partilha. Todos nós ganhamos. Então, aqui, Tiago Toledo, ele que é graduado em Educação Física e Direito, e também pós-graduado em Neuromotricidade Infantil, e etc., né? Porque aqui eu tinha um currículo muito bom. Tiago, presente aqui para nós, bem-vindo. Muito obrigado, Regina. Boa noite para vocês que estão em Portugal, boa tarde para vocês que estão aqui no Brasil, Celso, Daniel, Carol, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, do lado dessas duas referências, né? Por coincidência, temos o projeto Time Inclusivo. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Toledo, sou professor de Educação Física, dou aula para crianças, adultos, adolescentes diagnosticados com transtorno de espectro do autismo, vai fazer 16 anos, então fazemos trabalho tanto na natação como em solo. Sou idealizador do site Esporte e Inclusão, e para mim é um prazer enorme estar aqui falando sobre esportes e exercícios físicos como ferramenta de inclusão, e para pessoas com transtorno de espectro do autismo, e o mais importante, é uma ferramenta para promover autonomia, né? Então, o professor acaba não trabalhando só a parte motora, ele acaba atrapalhando a parte social, a parte cognitiva, e falar disso para mim é um prazer, porque a informação ela é muito importante para tirar a exclusão dessas pessoas, porque muitas pessoas excluem, né, esse público do transtorno de espectro do autismo por não conhecer o transtorno de espectro do autismo, e com certeza será uma noite muito agradável para a gente falar desse assunto. Obrigada, Tiago. Eu sei que a gente está aqui com o nosso horário já apertado, a gente tem que acelerar um pouquinho. Olá, Carolina, doutora Carolina Quedas, seja bem-vinda. Fale um pouquinho de você. Fale um pouquinho de você para nós e o trabalho que vocês estão desenvolvendo no Brasil. Ela que é mestra em distúrbios do desenvolvimento e pós-graduada em física adaptada para as populações especiais, né? Então, boa noite, doutora.
Boa noite a todos. Boa noite aí em Portugal. Boa tarde aqui no Brasil. Meu nome é Carolina Quedas. Eu tenho doutorado e mestrado, então, em distúrbios do desenvolvimento. E também eu tenho graduação em educação física e em fisioterapia, né? Eu tenho as duas áreas de atuação aqui no Brasil. Sou coordenadora de curso também de educação física aqui no Brasil. Sou professora, sou docente, sou pesquisadora da área do autismo, nas áreas motoras, e tenho um projeto aqui no Brasil também, que chama TEIA em Movimento, que trabalha e faz intervenção motoras de graça para as crianças com transtorno do espectro autista, vinculado aí a uma universidade aqui de São Paulo. Faço atendimentos clínicos também, alguns atendimentos clínicos, e estou junto, né, com o Tiago Toledo e Daniel Carmo, junto com um time inclusivo, né, no Brasil todo, a gente passando as informações, né, motivando aí os profissionais na área motora, não só da educação física, mas também da fisioterapia e outras áreas motoras, nessa importância do conhecimento da área motora no transtorno do espectro autista, e dar essa estimulação, né, de estar presente aí também dentro das intervenções, dentro da equipe multidisciplinar. Então, eu quero agradecer o convite, muito obrigada, que seja uma noite prazerosa aí em Portugal, uma tarde aqui também no Brasil. Obrigada. Obrigada, Carolina. E já está aqui conosco o senhor Carlos França, que vai estar falando para a gente sobre a petição pública que está posso dizer assim, com a iniciativa, né, do Instituto ABC Real, estão em Lisboa e também no Porto. Então, ele vai falar aqui com a gente já rapidinho. Ele vai estar aqui falando com a gente sobre essa petição pública, para conhecimento de todos os grupos que estão aqui conosco hoje ao vivo. Precisa cada vez mais pessoas assinarem essa petição pública. Espera aí um momentinho. Olá, senhor Carlos, senhor Luiz Carlos. Boa noite. Boa noite para quem está aqui em Portugal. Boa tarde para quem está no Brasil. Espero que estejam todos bem e que estejam protegidos desta situação do Covid, não é? Muito obrigado à Regina pelo convite para partilhar aqui um pouco a petição que eu lancei. Eu apresento-me, eu sou o Carlos França, sou presidente do Centro ABC Real. É uma instituição que existe há 12 anos em Portugal e nasceu de uma visita que nós fizemos enquanto pais aos Estados Unidos, à Califórnia, e para conhecer mais de perto a terapia ABA. E como não havia nada em Portugal nesta área, nós somos pioneiros e trouxemos esta terapia através da nossa empresa mãe, entre aspas, não é? Que é a ABC Inc., que nos tem apoiado desde o primeiro minuto a construir este sonho aqui em Portugal. Como todos sabem, a terapia ABA é uma terapia dispendiosa, exige muito esforço dos técnicos e muita formação, um acompanhamento sempre constante. Isso é dispendioso e torna-se também dispendioso também para os pais. A minha intenção foi criar portanto, lancei uma petição de modo a podermos ser ouvidos mais próximo pelo Estado português, a fim de que esta terapia passe a ser reconhecida e passe a ter apoios financeiros para ajudar os pais. Isto porque nos Estados Unidos e em muitos países evoluídos, esta terapia, porque é tida como a mais eficaz para o tratamento do autismo, e é uma ciência, é apoiada pelos países e, portanto, os pais têm a sua vida um pouco mais facilitada, ajudada neste processo, e toda a gente sabe que quem tem uma criança com autismo passa a ter uma vida muito, muito, muito complicada. E, portanto, eu lancei esta petição em maio. Infelizmente ainda temos poucas assinaturas, nós necessitamos de cerca de 5.000 para sermos automaticamente atendidos pelo Estado português. A petição está dirigida ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos ministros mais importantes na área da Educação e da Saúde. E sem a força desta petição,
as coisas tornam-se muito difíceis, porque, como se sabe, apesar de nós estarmos a falar sobre a ABA e sobre o efeito e portanto, a eficácia do ABA no acompanhamento das crianças com autismo desde há 12 anos a esta parte, e infelizmente não há apoio do Estado. O que eu sugeria, pronto, quem pode assinar, penso que são só pessoas residentes em Portugal e com estatuto português, é procurar no site de petição online e fazer uma pesquisa de terapias intensivas ou terapia intensiva e automaticamente aparece a nossa petição. Isto porque é a maneira mais fácil de encontrar e depois poder assinar. Quem assinar depois também tem a possibilidade de divulgar a própria petição, fazendo portanto, um link no Facebook e ao mesmo tempo importar os seus próprios contactos do Outlook ou do Gmail e enviar e-mails automaticamente. O site da petição faz isso e com confidencialidade e envia automaticamente a petição fazendo uma divulgação mais alargada, que é o que é mais desejável, não é? Pronto. Obrigada, São Luís, por ter entrado aqui e falado conosco. Né? Eu é que agradeço, obrigado. A gente está aqui junto nisso, não é? Estamos juntos com o Instituto ABC Real, estamos juntos nestas nossas lutas aqui em favor do autismo e as famílias com autismo. Então, vamos assinar essa petição pública para que cheguemos aí aos 5 mil assinaturas. Muito obrigada. Boa noite, seu Luiz Carlos França. Boa noite. Obrigado. Um grande abraço para todo o Instituto e toda a luta que o próprio Instituto tem realizado. Estamos juntos. Obrigado. Tudo bom para vocês também. Obrigada. Obrigado. Vamos aqui agora à nossa primeira pergunta. E essa primeira pergunta pode ser respondida por todos, né? Porque é direcionado às atividades físicas, aos benefícios da atividade física, do esporte, né, para toda pessoa com autismo, né, sendo ela criança, adolescente ou um adulto. Mas, claro, com certeza que isso deve ser motivado desde a primeira infância, não é? Então, mas eu vou perguntar aqui, e depois o Celso também fica à vontade em fazer a pergunta, ou também dentro dessa pergunta também fazer outra. A gente sabe que os benefícios da educação física e do esporte são enormes, mas eu gostaria que vocês falassem agora sobre o benefício na plasticidade neural. Esse benefício específico na plasticidade neural. Quais são os benefícios? Quais são os exercícios físicos? Qual a sua diríamos assim, como é que deve ser feito esses exercícios físicos, essas atividades? Qual o esporte mais direcionado? Será que isso é também feito alguma triagem porque cada criança é uma criança? Como é que é feito isso, né, dessa triagem, quando chega uma criança autista com vocês, né? E como que vocês fazem? Onde que vocês realizam essas atividades com essas crianças ou com adultos? Sendo ele severo, leve ou moderado? Como é que é feito para nível da plasticidade neural, que a gente sabe que ali está um importante hormônio responsável para a plasticidade também, do crescimento também dos tecidos musculares, que é o IGF, né? Então para mim um pouquinho sobre isso, tá bom? Carol, você quer responder primeiro, depois o Daniel fala, eu falo? Isso, a Carol. Vamos começar com a Carol, por favor. Então, vamos lá. Essa questão da plasticidade neural, ela é muito importante, né? Porque a gente sabe que a partir ali da primeira infância, né, a gente tem aí as podas neurais, né? A partir lá nas próximas dos 3 anos de idade, dos 3 anos. Nós temos várias ao longo da vida, mas as dos 3 anos de idade, aproximadamente, acontece a questão da poda neural, que é bem importante. E essas podas, elas são aí consideradas tudo que a gente não utilizou durante esse tempo, não teve tanta eficácia,
esses neurônios estão apagados, né? Então, aí a gente não tem tanto estímulo desses neurônios específicos que a gente não utilizou durante esse tempo. Enfim, a partir daí, né, a questão da neuroplasticidade é muito importante quando a gente tem a questão do diagnóstico precoce, inclusive, porque quando a gente começa a ter esse tipo de intervenção precoce, a gente tem muito mais chance de ter um prognóstico melhor desse indivíduo lá na frente, né? E a gente está falando da área motora, né, que está envolvida aí com o esporte. Depois os meninos vão falar das questões do esporte. Então, a área motora é a primeira área que a gente tem aí de sinais sutis, que tem algum tipo de atraso nesse desenvolvimento motor dessa criança, né? Então, quantas deficiências também ocorrem, mas para o autismo a gente já tem estudos que mostram aí diferenças sutis, né? Principalmente quando nos bebês reflexos primitivos, eles ficam persistentes, como eles deveriam ter sumido, eles se persistem, ou eles não aparecem no momento correto. E isso já levanta a hipótese para a gente que tem algo relacionado aí, atrasado no sistema nervoso central e precisa aí ser estimulado. E com essa estimulação, a gente pode ocorrer aí esse processo, né, de neuroplasticidade cerebral, que pode auxiliar com que outras áreas cerebrais consigam aí realizar aí a parte da outra, ou simplesmente auxiliar essas áreas que estão deficitárias nessa região. Isso é muito importante, né? Então, quanto mais rápido a gente tiver esse diagnóstico precoce, melhor, para a gente melhorar isso lá na frente, né? Para não ter tantos déficits, e pode ocorrer também no adolescente, no adulto. Quanto mais estímulos tiverem, a gente pode aí ter um prognóstico melhor, e esse sistema nervoso central, ele pode aí tentar ajudar de alguma maneira esses déficits que são encontrados no transtorno do espectro autista, que a gente tem vários, inclusive na região do cerebelo, na região da área pré-frontal do cérebro, onde tem as áreas motoras, que estão todas ligadas à fala, por exemplo. Então, essas áreas estão todas deficitárias, normalmente, no transtorno do espectro autista. Então, a gente está aqui falando, só para estar aqui reforçando sobre o nosso tema de hoje, que é o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento em pessoas com autismo. Espera um momentinho. Vai lá, filho, vai lá, papai, por favor. Fecha a porta, por favor. Isso acontece mesmo quando a gente está em casa. Desculpe aí. Então, reforçando o que a doutora Carolina falou, eu queria que os nossos esportistas, os professores de educação física também reforçassem como é que é implementado, como é que é feito na prática os exercícios físicos nesse nível, que a gente sabe que é tão importante para a questão também do aumento da capacidade cognitiva, da memória, o raciocínio e do foco dessa criança ou desse adulto que está sendo trabalhado. Posso começar com o Thiago. Comigo? A poda neural, muitas pesquisas mostram dentro do transtorno do espectro do autismo que não é feito da maneira que deveria ser, né? Ela não é da maneira que deveria ser. E essa neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de modular, né? Então, conforme os estímulos que a pessoa recebe, o cérebro vai criando novas, vamos dizer assim, ramificações. Acontece durante toda a vida, só que essa parte que a Carol falou, que a Carolina Quedas falou de 3 anos, é uma janela, como é que eu posso falar? É uma janela muito rica. Então, quando a pessoa perde essa janela, né, vai começar a fazer esportes lá com 15 anos, né, com 20 anos, não quer dizer que não vai servir para nada, muito pelo contrário, mas não é a mesma coisa de receber uma intervenção precoce, né? Porque os estímulos fazem toda a diferença e o cérebro vai criando novas ramificações. Então, quando a gente começa a trabalhar com esse público, nessa idade mais ou menos, nós vamos lá nos marcos motores, né? Em que fase que essa pessoa está nas habilidades motoras, né? Que está saindo da habilidade, está saindo da parte reflexiva, está entrando na parte rudimentar, por exemplo. Começamos a trabalhar com alunos com mais ou menos 3 anos de idade. Esse déficit motor também, ele é muito alto, né, a prevalência dele no TEA. Então, vamos dar muito estímulo ali na manipulação de objeto, por exemplo, na locomoção.
várias direções. Então, quando a gente procura dar essa oportunidade, né? Muitas oportunidades, muitos estímulos para a criança ali de desenvolver o que ela deveria estar fazendo na idade, né? Então, é muito comum quando a gente começa a trabalhar com adolescentes, por exemplo, e eles não têm essas bases motoras fundamentais, por exemplo, ali dos 3 e dos 7 anos, e isso vai para o resto da vida, né? Jogar, agarrar, chutar. Então, quando a gente começa a trabalhar ali com os adolescentes, a gente percebe que eles não tiveram essa base motor muito trabalhada. Trabalhamos essas bases motoras lá atrás também, né? Com a intervenção precoce, e isso faz toda a diferença para o resto da vida, não só das pessoas com TEA, mas todos nós. Barulho, né? Quer falar um pouquinho agora, também, complementando? Isso concordando, né, em gênero, número e grau com a doutora Carolina, com o professor Tiago, isso é muito importante, né, que a importância da diagnóstico precoce e da intervenção precoce, haja vista ainda que essa questão do repertório motor ainda não é critério de diagnóstico, mas na literatura já mostra que bebês, né, já encontra bebês com uma hipotonia, né, inclusive moderada, que posteriormente, a doutora Carolina fala muito isso, pode haver problemas de postura, né, desvios posturais lá na adolescência, então a intervenção precoce é fundamental nesse sentido, pela parte motora também, né, o próprio professor Tiago falou sobre, né, a intervenção precoce, né, nós temos alguns modelos, né, inclusive o modelo Denver, né, que tem literatura nesse sentido de intervenção naturalista, por exemplo, e ele já coloca também o repertório motor, já na primeira infância, porque, como foi falado, né, o modelo de Denver, ele vai ali até os 3 anos e meio, não passa disso, porque é onde a criança, né, tem maior plasticidade cerebral, onde o cérebro está bastante maleável. Por que nós colocamos uma criança muito cedo? Né, se eu pego uma criança de 3, 4 anos, ela está no Brasil, eu coloco ela 6 meses na China, rapidamente ela vai voltar com uma fala, né, em mandarim, vai ter uma fala muito melhor do que eu já com 40 anos. Então, a neuroplasticidade, a absorção, né, obviamente, num ambiente estruturado, né, rico, né, de estímulos, vai favorecer essa criança para ela, fundamentalmente, ter autonomia de movimento e que generalize em outros ambientes. Então, há vários tipos de estimulação, de oportunidade de estímulos. Primeiro, se é na primeira infância, é a ludicidade, jogos, brincadeiras corporais, as atividades sensoriais é bastante pertinente nesse sentido, que também é um canal sensorial para a aprendizagem. Nós temos a estimulação motora aquática, muito procurado para crianças na primeira infância, inclusive a estimulação motora aquática, você já pode começar com 6 meses de idade. Então, crianças com desenvolvimento atípico, né, já começar esse repertório de estimulação aquática, tem muitos benefícios que vai soar lá na frente. Então, dependendo do ambiente, dependendo do campo de atuação, nós temos também a educação física escolar, nós temos a educação física infantil, a importância dos profissionais estarem preparados nesse sentido para utilizar as práticas com evidência na escola, nas creches e nas equipes também interdisciplinares. Hoje nós vemos também os profissionais do movimento, inclusive os profissionais de educação física, nas equipes interdisciplinares, aliado ao trabalho da terapia ocupacional, aliado ao trabalho da psicologia, fonoaudiologia, porque tem muitos casos de crianças que começam a fazer a estimulação desse desenvolvimento motor, começar a verbalizar. Então, é um trabalho integrado, onde crianças que têm déficits motores, déficits cognitivos, inclusive déficits de comunicação, posteriormente pode contribuir nesse processo de fala, desenvolvimento, autonomia. Então, é uma área interligada, e essa área motora não pode ficar de fora, tem que fazer parte desse processo interdisciplinar. Celso Freire, um comentário, ou a gente continua aqui com as perguntas? Não, pode continuar, Regina. Depois eu gostaria de falar a respeito desse estímulo, né, que as crianças recebem, né, através também, por meio de animais, por meio também da natureza, né. Eu queria depois adiantando só um pouquinho, dando spoiler, né, no assunto, mas depois eu entro mais nesses detalhes a respeito do trabalho, como é que pode ajudar as crianças com autismo, se tem resultado, se não tem, porque eu vejo muito, né, essa questão desse trabalho também, né. Então, os nossos convidados podem continuar respondendo, que depois eu entro com essas perguntas. Do que vocês falaram,
eu queria também aqui envolver essa realidade. A gente bem sabe que dentro das nossas... a maioria, né, dos pais tem possibilidades difíceis na parte financeira para que um filho esteja fazendo um esporte, né, logo no início. Na verdade, a gente fica tão baratinado com tanta coisa que a criança precisa que talvez essa área seja uma área um pouco colocada em segundo plano, pensando que não é tão importante quanto. E eu queria que vocês me dissessem também como é que isso é implementado, porque, assim, eu estou falando a nível das escolas. Quando vocês estão nas escolas, vocês estão com o trabalho de educadores físicos. Aqui a nossa realidade de infantário, existe lá um educador físico, mas ele dá o mesmo trabalho para um, ele dá para todos. Não existe diferença, né, em crianças que estejam com alguma dificuldade motora. E também nas escolas aqui, que já quando as crianças daqui também já vai para a primária, como a gente aqui diz, também não há essa diferenciação. Eu queria saber como é que vocês, na prática, fazem essa diferenciação, adaptam, como é que vocês já fazem essa adaptação com as crianças nas escolas, principalmente, não sei se vocês fazem também escolas particulares, mas as escolas estaduais que vocês estão, que é o acesso também maior para aquelas famílias carenciadas, que não têm recurso financeiro para estar pagando um esporte específico. Pode começar com o Daniel. Muito bom. E isso que você falou, Regina, que é muito importante, aqui no Brasil, acho que é crucial essa questão da falta de recursos, da possibilidade, e talvez a escola é o único momento de intervenção dessa criança que talvez não tenha oportunidade, né, a terapias, né, e a gente sempre fala, inclusive o próprio Dr. Gadia, né, que teve recentemente com vocês, eles falam sobre isso. Se a criança tem poucas oportunidades de intervenção, se não está na escola, não tem terapia, então os pais precisam ser treinados, né, inclusive uma prática com evidência, intervenção implementada pelos pais, né, de eles serem treinados para dar continuidade, né, nesse processo de desenvolvimento, porque a criança fica na terapia um certo tempo, né, a gente fala na questão da intervenção comportamental, né, da densidade dessa intervenção, mas precisa dar continuidade em casa para que se generalize nos ambientes domésticos, né, enfim, e nos outros ambientes. E na área escolar, eu acho que é um desafio ainda maior. Por quê? Porque aqui no Brasil, Regina e amigos, nós temos a inclusão, né, que é quase uma utopia, né, já que ele não foi falar aqui da minha querida amiga Carolina Quedas, porque você trocar o pneu do carro com o carro andando. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, obviamente, ao longo dos anos, ela vem sendo reformulada e ela vem sendo implementada para que essa criança com autismo, que hoje, aqui no Brasil, é considerada uma pessoa com deficiência, por garantias legais, de direitos de inclusão, então ela também precisa ser observada nesse sentido de como o profissional, né, de educação física, aliado também a essa interdisciplinaridade, né, dos professores regentes, da pedagogia, dos mediadores, da gestão escolar e dos pais, os pais também fazem parte desse processo multidisciplinar, de como eu vou viabilizar na introdução dessa criança com autismo nas aulas de educação física, porque nós, como falamos, é importantíssimo, né, além, né, dessa história do repertório motor, dos repertórios, né, cognitivos, repertórios sociais, até porque o cérebro também se ativa através das relações interpessoais e das realizações gratificantes, né, como o esporte, por exemplo, traz inúmeros benefícios para pessoas com autismo. Então, a gente precisa pensar quais são as adaptações que nós precisamos fazer para aquela criança ou adolescente dentro da escola. Se ela tem dificuldade de comunicação, de contato visual, de atenção compartilhada, se tem uma estereotipia que atrapalha, né, o seu movimento, atrapalha o engajamento nesse sentido. Então, nós temos que ter ferramentas, técnicas, metodologias para adaptar. Não é a criança que precisa se adaptar, nós precisamos adaptar o ambiente para ela. Esse é um ponto, né? Será que é preciso a elaboração de um PEI, né, de um plano especializado, individualizado, para essa criança, que talvez sirva para essa, mas não sirva para outra, né? E com metas e objetivos. A criança chegou em fevereiro, fizemos a avaliação, a criança não entra nem na quadra. Então, qual é a meta para que essa criança entre na quadra para
que ela participe das aulas de educação física com demais. Então, precisa sair de um ponto comum, né? Ao invés de ficar só nesse discurso que é maravilhoso, que a inclusão precisa ser feita, que a inclusão é linda, que a inclusão é maravilhosa, que o professor precisa mais, isso todo mundo já sabe. Amar o próximo, tem que gostar daquilo que você faz, mas tem que ter técnicas. Hoje nós temos, inclusive, práticas baseadas em evidências para a sala de aula. Então, o que tem na literatura, o que dá certo no mundo todo, o que pode dar certo aqui no Brasil? Pegar isso e colocar, capacitar esses profissionais e praticar estímulos progressivos diários. Porque a gente não vai conseguir, Regina e amigos, da noite para o dia. É um processo contínuo, diário, e com a participação de todo mundo. Thiago? Quando nós recebemos o aluno com transtorno espectro do autismo nas aulas de educação física, temos que pensar em modificar e adaptar. Então, temos que modificar o ambiente, para esse ambiente não ser aversivo para esse aluno, né? Como que a gente modifica esse ambiente, por exemplo, um exemplo aqui, né? Usando os suportes visuais, que a literatura mostra, os estudos mostram, que muitos alunos com autismo trabalham melhor com informações visuais. Os suportes visuais são uma prática baseada em evidências, né? O visual supports. E por que o professor não pode usar isso nas aulas de educação física? Isso é perfeitamente possível usar, né? Então, seja lá o suporte visual no chão, um número, uma seta, um cone, um bambolê, por exemplo, uma cartolina pintada para o aluno saber para onde ele vai, né? Para ele saber qual a melhor forma dele se orientar. O professor pode usar um quadro de atividades, né? Com fotos das atividades para dar previsibilidade, uma estrutura para essa criança nas aulas de educação física. O professor pode usar também quadro de escolhas. Antes ele vai fazer o aluno uma atividade que o professor esteja solicitando, depois ele ganha ali uma recompensa, o professor pode usar com outra prática baseada em evidências, os reforçadores, o professor pode entrar com vídeos também, videomodelação, também outra prática baseada em evidência. Por que eu estou falando isso? Porque quando o professor começa a ir atrás dessas práticas, ir atrás de artigos e livros, ele vai estar munido para melhor atender o seu aluno, porque ele vai mudar a forma de passar a informação. Não é um aluno que tem que mudar a forma de aprender. E também ele pode usar o procedimento de instruções para essa criança. Então, as informações estão aí. O que nós precisamos é ser, né, capacitados, né, qualificados para melhor atender esses alunos. E também podemos adaptar os materiais, né? Nós sabemos que muitos alunos com TEA têm essa hiperreatividade, então, os alunos com TEA com hiperreatividade talvez se comportam de maneira que querem fuga de uma atividade porque tem um material com textura, então o professor, sabendo disso, vai adaptar aquele material. Então, o professor pode criar estratégias que parecem ser simples, mas que vão fazer toda a diferença na aula de educação física. Eu sei se a doutora queria complementar alguma coisa, doutora Carolina. Quero. É minha outra área também, né? Eu dou aula em escola aqui no Brasil. Eu sou professora da rede estadual há 14 anos, trabalho com isso. Trabalho com inclusão também escolar na rede pública. A questão da inclusão aqui no Brasil, principalmente, é uma, como disse o Daniel, né, uma utopia. Infelizmente, a gente tem um sistema público de ensino que é deficitário para crianças, para pessoas sem nenhuma deficiência, então imagina para pessoas com deficiência, né? Então, ele é bem complicado aqui no Brasil relacionado a isso, não sei em Portugal. Mas, infelizmente, essa questão da falta do acesso, do conhecimento, né? E uma coisa que é muito importante, que eu levantei até no meu mestrado, as questões das barreiras atitudinais. Infelizmente, a gente tem um sistema de ensino que ele na questão do ensino, ele faz o quê? Ele encaixota, né, as crianças, não dando tanta oportunidade para essas crianças, tem métodos específicos de ensino e etc. A educação física, muitas vezes, ela entra num ciclo repetitivo dentro aqui do serviço público, né, de fazer algumas coisas, jogos, sempre a mesma coisa, né, para aquelas crianças, não tem um direcionamento muito claro. E, infelizmente, os autistas, principalmente, as pessoas com deficiência, principalmente os autistas, tendem aí, dentro todo desse universo, a ter um atendimento aí, uma intervenção bem deficitária.
a gente tem uma questão muito importante dentro da inclusão da área da educação física hoje, né, no sistema público de ensino, que é o que eu trabalho, né, que eu faço isso, que é muito importante. O profissional de educação física, não sei em Portugal como que é, mas ter o seu plano de ensino individual para esse aluno, né? Também fazer o seu plano de ensino individual, fazer o plano de ensino completo, né, da turma toda, porque não tem como a gente trabalhar individualmente com o autista dentro de um sistema de educacional, tá? Porque no Brasil não tem. Nós temos aí salas de 30, 32, 35 crianças, então não tem como a gente fazer um trabalho individual focado, mas a gente pode adaptar, como o Thiago falou, as nossas aulas com foco nessas dificuldades motoras, porque provavelmente não é só o autista que vai apresentar essas dificuldades motoras, mas todos os outros também, alguns outros que têm a dificuldade de aprendizagem, que têm outros tipos de dificuldades, pode apresentar questões de atraso no movimento motor. Então, é muito importante o professor fazer um plano de ensino individualizado com esse aluno, criar estratégias com que a tua aula se adapte a esse aluno, porque uma coisa muito importante não é a escola que se adapta ao aluno, não é o aluno com TEA que se adapta à escola, é a escola que tem que se adaptar ao aluno com TEA, porque as questões deles estão lá, está posta, não tem como retirar aquilo, né? Então, a gente tem que, de todas as maneiras, baseado em evidência, adaptar toda essa situação, todo esse ambiente escolar, inclusive a educação física, para o aluno com TEA. Então, a gente sabe que o trabalho é completo, né, em conjunto, né, com as outras crianças. Eu tenho muita prática nisso, porque eu tenho alunos com transtorno de espectro autista. Eu já fiz um trabalho, inclusive, que deu super certo, um aluno, uma criança super, que não conversava, que ficava no cantinho. A mãe só tinha uma terapia uma vez por semana pelo serviço público. Então, a escola era uma das questões que ela utilizava muito para essa criança. Então, a gente conseguiu, em um ano, né, que ele conseguisse ficar parado numa fila, conseguir fazer trocas com outros amigos, jogar a bola para o amigo, receber a bola do amigo, né, ele conseguia imitar em algumas situações os colegas. Então, a gente conseguiu avanços muito grandes com essa criança dentro da educação física no ambiente escolar. Então, o professor tem conhecimento, acreditar nas práticas baseadas em evidências e colocar em prática na sua aula. Lógico, temos os outros alunos também, mas a gente consegue adaptar a aula de educação física. É muita coisa, né? É muita coisa. É verdade. É muita discussão. É muita peculiaridade que é super importante a gente comentar. Assim, no Brasil, eu queria agora o comentário do Celso. O Celso tinha uma pergunta também, Celso? Pois é, muito interessante nessa questão do esporte, né? Que o esporte ele consegue unir, vamos dizer assim, até os rivais, né? Numa só, né? Congregando aí uma só, vamos dizer assim, uma só união, né? O esporte ele realmente consegue alavancar o que é de melhor nas pessoas, né? E essa questão também, eu gostaria até de saber dos nossos convidados. Eu acompanho muito essa questão fazendo reportagens e tudo mais, a questão dos autistas com os animais, né? Nessa questão, não sei se vocês podem incluir aí nos comentários de vocês, mas esse trabalho que é feito também, né? Caminhada, a ecoterapia, atividades aquáticas, né? Que mais? A sinoterapia, né? Os cachorros, esses, vamos dizer assim, esses eventos, né? Esses tipos de tratamento, né? Que passa aí pela área também, né? Eles surgem, têm resultados positivos. Eu gostaria de saber mais assim do resultado, assim, como é que eles conseguem essa inclusão social, como é que esse trabalho de uma caminhada, por exemplo, consegue ter essa inclusão social, como é que atividades de natação consegue ter essa inclusão social, essa atividade com cachorro, atividade com cavalo, como é que tudo isso pode ser colocado numa inclusão social?
Quem responde? Eu posso responder uma parte. A questão, né, por exemplo, da ecoterapia, terapias aquáticas, né, relacionadas à fisioterapia, por exemplo, que são práticas aí dentro da fisioterapia, tem questões de benefícios para os sintomas pontuais, né? Então, por exemplo, alterações posturais, a ecoterapia ajuda muito, né? Questões aí de hipotonia muscular, né, as questões das atividades aquáticas, também a ecoterapia, então auxiliam muito esse contato, né, essas práticas, elas não são consideradas só elas como práticas baseadas em evidências para autismo, tá? Elas não estão nesse critério, mas para os sintomas específicos, elas fazem diferença. Ela não vai fazer mudança de comportamento para o autismo, a gente não tem registrado ainda, mas para os sintomas, sim. Então, alteração postural, que o autista tem bastante, né, por causa de diminuição de tônus muscular, então, isso pode aí auxiliar nessa reconstrução desse tônus, né, nesse estímulo desse tônus. Então, na questão do ritmo, né, porque o cavalo ele tem um ritmo diferente, e isso auxilia na questão do ritmo. Questões sensoriais também, porque tem questões sensoriais do cavalo e etc., de alguns outros animais. Tem terapias sensoriais, inclusive, com animais aqui no Brasil. Mas essa questão, né, da área da fisioterapia específica, a prática baseada em evidência, que isso vai modificar o quadro do autismo, a gente não tem baseado em evidência. O que a gente tem que alguns sintomas, sim, separados da questão do autismo, a gente tem ali um avanço significativo. O Tiago, né, quer falar? Isso que a Carol falou, acho muito interessante, né? As pessoas me perguntam, mas quer dizer que se eu colocar meu filho com autismo numa ecoterapia ele vai melhorar, né? Quer dizer que se eu colocar meu filho numa natação, ele vai ter os benefícios? Então, esses benefícios que a Carol citou, só para complementar, eu acho muito importante, desde que o profissional que vai receber a criança, adulto, adolescente com autismo, esteja preparado, esteja capacitado, né? Porque se o profissional lá da ecoterapia, das atividades aquáticas, né, não estiver preparado para receber o aluno com transtorno de espectro do autismo, isso fica ao contrário, não vai gerar os benefícios, né, que a Carol estava falando. Vai ser o contrário, vai ser aversivo para esse aluno com TEA. Então, é muito importante, quando a gente fala dos esportes, qual esporte é o melhor para uma criança autista, né? Isso eu escuto muito, né? Eu falo, não tem um esporte, o esporte para autista, né? O que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer uma natação? Coloque ele na natação, desde que tenha um profissional capacitado para recebê-lo da melhor forma possível. Só isso que eu gostaria de complementar. Eu também queria. Então pode falar. Rapidamente, para complementar o que eles falaram, vamos pensar na neuroplasticidade lá no começo. Qual o melhor ambiente que favorece a neuroplasticidade? É eu sentado aqui no celular, no computador, ou eu na praia, ou eu num gramado lindo, correndo, obviamente, que é num ambiente, né, rico, né, de estímulos que possibilitam, né, o desenvolvimento de uma pessoa com autismo. Então, é possível, porque eu sempre falo com as famílias, né, já parafraseando a minha querida amiga Roberta Ecleide, mãe, nem tudo na vida é terapia. Existe futebol, natação, ginástica rítmica, shopping, pipoca e parquinho. Então, há uma vida a ser vivida, né? Que ela precisa também ofertar isso para uma criança com autismo, né? Que seja na praia, no parque, o estímulo social, isso é importante. E já tem alguns estudos mostrando que o exercício físico ao ar livre para uma pessoa com autismo também é benéfico. Nem toda pessoa com autismo fica dentro de um ambiente fechado, que pode ser aversivo, como o Tiago falou para ele. Por que não utilizar uma terapia? Recentemente, eu postei um artigo sobre terapia de surf, dos ambientes, obviamente, para cidades que têm litoral. Por que não a terapia assistida por cavalos ou por cães? Enfim, isso tudo vai depender, né, daquilo que é de necessário para esse indivíduo, e aquilo que o Tiago falou, não é a pessoa que escolhe o esporte escolhe ela. Então, precisa oportunizar, dar oportunidade. Aqui no Rio de Janeiro, Regina e amigos, isso sem fim partidário, sem ajuda de ordem pública, nós fizemos corrida e caminhada inclusiva, num ambiente aberto, um ambiente verde, arejado, pessoas com deficiência no mesmo ambiente, participando de um evento esportivo. E foi um sucesso. Então, é possível que as organizações públicas e privadas
vejo que dá para oportunizar que as pessoas, seus familiares, vão comprar a ideia, e é benéfico para todo mundo. Posso só complementar isso que o Daniel acabou de falar? Pode, Thiago. É que o Daniel acabou de falar, você coloca seu filho com autismo numa terapia com cachorro. Ele vai lá na terapia com cachorro, ele vai correr, ele vai pular, ele vai rodar, ele vai girar. São atividades, nós estamos falando de movimento, correto? Nós estamos falando de atividade física, está gerando gasto calórico. Isso entrou no estudo do National Clearinghouse, como exercício de movimentos. Pode ser esporte, né? Pode ser individual, pode ser um exercício sozinho. Então, se você também for lá no site da Organização Mundial da Saúde, eles vão falar em atividades físicas também e os benefícios. É o que o Daniel falou, nem tudo na vida é terapia. Então, você dando essa oportunidade desse ambiente prazeroso, onde a criança vai lá, vai na grama, vai rolar com o cachorro, vai correr, isso com certeza vai gerar benefícios, né? Isso. Que é muito importante, né? Porque deixar a criança viver, deixar a criança... Exatamente. Prazer ser criança. Fazendo, né? Uma vida a ser vivida. Isso, porque muitas vezes a gente pode ter o medo aí de deixar a criança... porque meu filho não sabe, e é o medo que eu percebo também aqui em grupos de Facebook, das mães têm medo de ter, dos teus filhos não serem compreendidos onde estão, se estão numa praça, se estão no parquinho, e aí a criança não tem a mesma mobilidade ou não tem a mesma comunicação que os outros, e por vezes deixa esse filho em casa. E é o que muito, né, que com certeza isso faz um grande mal. Mas deixar mesmo a criança viver, correr, brincar, porque brincar se aprende, né? Exatamente. Brincar se exercita. Mas vocês têm algo específico que vocês já têm um trabalho, né, que é o próprio Thiago, a Carolina não sei, mas o próprio Thiago e o Daniel, que vocês têm aí em comum a natação, não é? Sim. Isso, vocês têm em comum a natação. E vocês trabalham natação especificamente com os autistas, não é? Exato. Ou não? Especificamente com autistas? Eu queria que vocês falassem aqui também agora quais são os benefícios que vocês percebem, que vocês... isso é prática baseada em situação científica, porque vocês também têm ali tempos e tempos, anos e anos aí trabalhando com crianças, e vocês veem ali na prática o desenvolvimento de como aquela criança consegue sair de algumas estereotipias, sair um pouco, o ganho na interação social, na comunicação verbal. Diga aí para nós um pouquinho sobre isso, Daniel. Deixa eu só falar aqui com relação ao que você falou, né, dessa prática com evidência, para deixar bem claro que aquilo que o Thiago acabou de falar, que o Clearinghouse uma revisão sistemática, né, sobre as práticas com evidência para autismo, o exercício e movimento, porque o exercício direcionado ou o movimento, que pode ser yoga, que pode ser uma dança, que pode ser aquilo que seja prazeroso para o indivíduo, né? Então, as intervenções de exercício e movimento incorporam o uso de esforço físico e o movimento para atingir uma variedade de habilidades e comportamentos. O exercício pode ser usado como atividade antecedente, então a natação também pode ser utilizada nesse sentido, para melhorar o desempenho de uma tarefa ou comportamento, ou pode ser usada para aumentar a aptidão física e habilidades motoras. Haja visto, né, amigos, que o sedentarismo, né, a sobrepeso e a obesidade também é comunente em pessoas com autismo. Então, as atividades de movimento podem incluir atividades esportivas, recreativas, artes marciais, né, hoje em dia também está muito utilizado, né, e práticas que concentram um conjunto de habilidades técnicas motoras. Enfim, então, geralmente, é bom deixar claro aqui, aquilo que o Thiago falou, né, tanto numa natação especial, o que é isso? Uma natação é uma aula especializada, um ambiente estruturado, quanto numa natação inclusiva, junto com os demais alunos, o exercício é frequentemente usado com outras práticas com evidência, que é a modelação, que é o reforço, esquema de reforçamento, o suporte visual. Então, é preciso que o profissional entenda dessas práticas, né, para fazer uma avaliação funcional desse indivíduo, para saber que prática vai ser utilizada para esse sujeito dentro de uma natação especial e uma natação inclusiva, né, com os demais alunos, né, até porque natação inclusiva vai precisar trabalhar essa questão sensorial, saber esperar, né, então se não tiver repertório de contato visual, segmento de instrução, né, enfim, pode ser um pouco mais dificultador. Então, a natação especial,
ela trabalha várias habilidades. Existe um número de estudos mostrando, né, que existe benefícios de natação, né, para crianças e jovens com autismo, né? Então, tem um estudo bem interessante, né, sobre os níveis de adolescentes, né, de atividade física e a frequência. Então, tem um estudo bem interessante que a caminhada é bastante escolhido e a natação. A natação ganha disparado, ao contrário do futebol, por exemplo, né, que o futebol é um jogo de equipe, com muita movimentação, com muito comportamento social, com muita habilidade social. Então, a busca, né, por práticas aquáticas e, fundamentalmente, pela segurança aquática, Regina e amigos, até porque pessoas com autismo têm muita afinidade com água e para afogamento, gente, é um perigo. Então, crianças com autismo precisam saber, ao menos, se virar dentro d'água. Segurança aquática é fundamental. Isso, Tiago, comentar. Eu complemento a natação, eu posso falar da parte terrestre, que você... Fica à vontade. Natação e fala da parte terrestre. Eu sou professor de natação, faço trabalho em solo também. Muito boa essa fala do Daniel na natação, porque os índices de afogamento dentro do transtorno espectro do autismo é uma das maiores causas de mortes, né? Então, isso é muito preocupante. Então, de você ensinar a pessoa a sobreviver, né? Vivência na piscina, isso já é fundamental, né? E, claro, atinge a parte motora, cognitiva e social. Agora, vamos lá para a parte de solo, né? Então, aqui eu costumo dividir em 3 partes, que é a parte de coordenação, social e cognitivo. Então, a parte motora, então nós falamos de ganho na coordenação motora, na motricidade ampla, na motricidade fina. Isso facilita, né, é primordial para a pessoa aprender as habilidades motoras, no caso, as habilidades motoras fundamentais. O estudo do Clearinghouse mesmo fala, né, a aptidão física. Então, a pessoa subir uma escada, ela se cansava, ela começa a fazer exercício, caminhada, corrida, ela sobe uma escada agora e não cansa, né? Ela vai no supermercado com o pai, ela cansava com a mãe, né? Começa a fazer exercícios físicos, ela começa a não cansar mais. Isso é aptidão física também, né? Então, na parte social também, a troca de turnos, esperar pela sua vez, saber ganhar, saber perder, saber comemorar algum ganho, né? Pegar uma fila no parque, porque nós, professores, também trabalhamos essa parte social também. Tirar o dinheiro, pegar água, pegar o dinheiro de volta, né? Isso é a parte social. E a parte cognitiva, raciocínio, né? Atenção, tomada de decisões. Então, o impacto, tanto do esporte como dos exercícios físicos, o impacto é muito grande na vida de todas as pessoas, principalmente as pessoas com autismo. Olá, Celso. E nossos comentários a respeito do que está sendo falado agora? Tem algum comentário, alguma pergunta também? É que eu não estou visualizando aqui os comentários aqui no Face. Acho que até ainda agora estava privado, né? Já o pessoal já está começando. Não, eu já tirei, porque como sempre começa público, eu tenho que olhar. Você está ligado, hein? Sempre começa assim. Mas eu ajeito. Estava para os amigos, né? Mas agora está no geral. Está para todo mundo. Plasticidade, olha aí. Pois sim. O pessoal já começou exatamente a comentar por aqui. A Fátima Sena, né? Parabéns pelas informações. O Daniel Carmo também já comentou por aqui, falando a respeito exatamente aí dessa questão, né? Deixa eu ver aqui, Thalita Kellen Santos, né? Sônia Santos. A gente tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver pelo Face também, porque aqui como a gente está transmitindo também pelo Face, e as pessoas que entram pelo Face, eles comentam, na verdade não comentam, né? Eles clicam lá, mas não entram exatamente para comentar alguma coisa, mas eles curtem, né, e compartilham, né? Então a gente aqui acaba ficando sem exatamente a noção de quem realmente entrou, como é que está essa questão aí. Mas até agora não teve nenhuma pergunta, mas você pode perguntar para a gente aqui, coloque a sua pergunta aqui nos comentários, os nossos especialistas, nossos convidados vão exatamente responder para vocês. Eu tenho uma pergunta aqui em relação a essa questão da natação, né? Uma questão mais prática. Até quantos anos, né, que a criança pode ter essas aulas exatamente de natação, né? Essas aulas de atividades aquáticas, e se elas também se relacionam com outras crianças
durante a aula também, né? São perguntas que a gente já tinha antes, que as pessoas sabiam que a gente ia fazer essa live e já perguntaram para a gente. Inclusive, foi a Keila lá no bairro aqui em Ananindeua, bairro do Coqueiro, né? Que perguntou em relação à criança, até quantos anos a criança ela começa, né? Com que ano a criança pode começar a fazer a questão da natação, né? A criança com autismo. Daniel, pode responder? Essa pergunta é bem interessante, né? Que eu e o Thiago responde muito, porque o esporte, né, amigos, você não tem alta, né? Algumas terapias você tem alta, e o trabalho interdisciplinar é importante. Fisioterapia, aliado ao trabalho do profissional de educação física, é muito importante. A doutora Carolina está aqui, não deixa mentir. Ou seja, a partir do momento que a criança entra no processo de reabilitação, seja ele qual for, ele passa, por exemplo, ele faz uma hidroterapia, né? A fisioterapeuta fala, olha, está na hora de ele entrar para a natação. E a natação, gente, é até 80 anos, até você morrer, né? Eu ainda dou minhas braçadas, né? De forma amadora, mas você não tem alta. Obviamente, chega uma época que você fica saturado de um determinado esporte, você parte para outra. Então, existem milhões de oportunidades esportivas, inclusive, né, onde você pode inserir um adulto com autismo, inclusive com autista severo, que é muito bom, é muito importante também lembrar, né? Autista adulto severo também precisa ter oportunidade de praticar esporte dentro das suas condições. Aqui no Brasil nós temos uma organização sem fim lucrativo chamada Special Olympics, né, que está no Brasil e no mundo. É uma ONG esportiva para pessoas com deficiência intelectual. Então, se aquele adulto com autismo, né, com grau severo, nós temos um tipo de esporte, a nível também competitivo, amador, que é uma caminhada assistida. Se ele não consegue nadar, ele vai caminhar na piscina até ele conseguir ultrapassar o objetivo. Então, é possível que a gente possa também olhar para a perspectiva dos adultos, mas dentro de um ambiente que seja para ele prazeroso e motivacional. Nada de obrigação. Então, o esporte, você vê senhores aí nadando, praticando atividade física, até a fase adulta, mas sempre observando aquilo que ele gosta de fazer. Recentemente, eu postei sobre o ciclismo para pessoas com autismo e o benefício. Nós temos aí, aqui no Brasil, a ecoterapia, mas ainda tem a hipoterapia, né, atividade com cavalos. Por que não as pessoas com autismo possam, desde a iniciação até para o alto rendimento? Nós temos vários casos de pessoas adultas com autismo que se sobressaem através do esporte. Competições, e são campeões, inclusive. Seja ele no jiu-jitsu, aqui no Brasil nós temos o Igor Nogueira, que é atleta de jiu-jitsu, teve dificuldade lá atrás, mas alguém acreditou, a família foi junto, o profissional acreditou. Nós temos o Iago também, que é patinador. Então, cada um dentro da sua área, do seu gosto, né? E não tem, até morrer, né, Thiago? Muito bom, Daniel. Não tem alta, gente, a prática de esportes, né? Para o resto da vida. E muitas pessoas acham, né? Quando que a gente deve parar, né? Nunca, não para, não. Quando que a gente começa a natação? Eu sempre acompanhei os pediatras, tá? Tem estudos mostrando 6 meses ou antes, então tem estudos mostrando com 6, 5, 4 meses o bebê começando a natação, mas eu sempre acompanho o pediatra, isso vai de pediatra para pediatra. O que acontece, pessoal, na natação é assim, muitos alunos com TEA precisam de uma aula 1 para 1, antes de serem incluídos numa aula em pares, e posteriormente serem incluídos numa aula em grupo, tá bom? Então, assim, a gente faz esse trabalho 1 para 1, mas o objetivo é da autonomia, da independência. Ele não vai ter aula 1 para 1 para o resto da vida dele. A gente tem que usar, claro, práticas baseadas em evidência para dar uma qualidade de vida, mas para dar autonomia. Então, chega um certo ponto do desenvolvimento dessa pessoa, a gente já fala, ó, vamos incluir mais um na aula. Aí chega outro ponto de desenvolvimento. Agora, vamos começar uma aula em grupo, em pequenos grupos, depois aumenta o grupo. Para quê? É para dar autonomia para esse aluno. Isso. A gente pode aqui vou abrir aqui uma fala do senhor Luiz, que ele está aqui ainda conosco, aquele que falou agora sobre a petição pública. Ele tem uma experiência importante. Ele tem um filho também autista, que está na universidade, se não me engano, já tem 24 anos. E ele passou pela experiência da terapia com cavalos. Ele pode falar aqui rapidinho com a gente?
como é que foi como é que ele viu o desenvolvimento do filho dele na terapia com cavalos. Seu Carlos, pode falar conosco. Espera aí. Portanto, as vossas participações, e lembrei-me de falar um pouco sobre o que o Luís fez. Portanto, ele fez equitação terapêutica logo a partir dos 5 anos de idade, e, entretanto, o professor dele, o José Manuel Correia, que neste momento está a trabalhar também num centro de hipoterapia na Sobreda, portanto, ele criou na época, em 2007, um derby da atrelagem. Portanto, existem competições com cavalos em Portugal há muitos anos, não é? E existem derbys de atrelagem de várias categorias. E este senhor, José Manuel Correia, lembrou-se de criar uma categoria que é a atrelagem adaptada. Foi uma competição que entrava em conjunto com as competições normais, e foi muito importante neste caso para o Luís, porque ele com os cavalos ganhou muitas competências, não é? E foi ao nível da motricidade, ao nível do controle do corpo, o equilíbrio, o gostar dos animais, que era uma coisa que ele detestava. Não? A relação dele com os animais era horrível, e com o cavalo passou a ser uma boa relação. E gostava imenso. Ele foi campeão nacional várias vezes. Eu trouxe até aqui umas tacinhas para mostrar. Olha que legal. Ele ganhou muitos mais troféus do que este. Eu só trago aqui estes dois. Portanto, tem aqui derby da atrelagem, adaptada, primeiro classificado. Ele foi campeão nacional, como eu dizia, e foi muito importante estes campeonatos em que ele concorreu. Porquê? Porque havia em todos os esportes tem que existir uma parte física muito, muito importante, o desenvolvimento físico de quem é praticante, depois a parte social, o trabalhar-se em equipa. O cavalo faz parte da equipa e, neste caso, o treinador também faz parte da competição. E depois, acessoriamente a tudo isto, a atrelagem adaptada também não era só com crianças com autismo, também era outro tipo de patologias e outro tipo de problemas, como, por exemplo, a paralisia cerebral. Mas, continuando o meu raciocínio, a importância destas competições extravasava também depois para as famílias, porque as competições tinham lugar em vários locais no país e era quase como se fosse uma família. Todos conviviam, os miúdos conviviam entre eles e criavam um sentido de competição muito forte. Eles queriam ganhar, todos eles tinham esse objetivo. E era muito bom porque eles se desenvolviam de prova para prova, treinavam imenso, e de prova para prova se viam evoluções incríveis até a nível de cognitivo, porque eles tinham que decorar um trajeto com 15 minutos antes da prova. Eles tinham que fazer um percurso, por exemplo, de 17 obstáculos, com uma sequência, e eles tinham que saber essa sequência e fazê-la, porque serão desclassificados. E eles conseguirem completar a prova toda sem erros e sem falhas, e com tempo rápido, era uma vitória no final de cada prova. No final, nas últimas competições em que o Luís entrou, ele e outros meninos que com ele também participavam, já competiam ao nível dos competidores normais, isto é, faziam tempos praticamente iguais aos outros competidores, que não tinham problemas. E isto, para nós, era uma grande vitória. Legal. O impacto, né, da família. O impacto da família é impressionante, é importantíssimo. E o esporte tem esta componente também muito, muito forte. Muito isso. Bom. E eu sei assim também, né, que o seu Carlos, eles, depois que passaram por médicos, e médicos davam diagnósticos terríveis para os pais, né, para eles, que como é o Luís, não é o nome do seu filho, né? Né, que o Luís não ia se comunicar, que o Luís não ia fazer nada, não é? E, no entanto, olha o que o esporte, ele engaja a pessoa e depois eles entram em igualdade. Exatamente.
Em igualdade de competição com os outros. Pois é. Melhor, né? Com certeza. Sim. E até às vezes melhor, porque eles têm um hiperfoco, Exatamente. Sim. não é? Eu acho que Aqui no Brasil, nós temos um atleta fisiculturista, né, que ele trabalha com musculação, e o hiperfoco dele é a musculação. Ele é autista, tem 15 anos, e cada um no seu gosto, e vamos embora. Claro. é isso mesmo. E quando eles, como vocês mesmos dizem, né, não é os pais fazerem assim, uma imposição, olha, filho, tu vai fazer isso, não é? Mas é o filho se encantar primeiro e os pais perceberem, né? Porque eu acho que tem que ter um feeling aí legal, para que os pais percebam que o filho tem uma habilidade ou tem o início de um gostar por aquilo. Eu, por exemplo, ainda não consegui perceber do meu filho. Eu já apresentei para ele muita coisa, mas ele, assim, fica ainda assim... Não... A gente fica talvez a família tem que dar o exemplo, hein? Tem que fazer primeiro, fazer junto. Não, uma coisa que eu sei que ele gosta de caminhar. Caminhar, ele gosta. Já é um começo. Vai caminhar. Aí, Carol. Vai caminhar. Caminhar é uma coisa... Ele anda muito mais do que eu. Pronto. Que bom. Daqui a pouco ele começa a correr. Né? Exatamente. Primeiro caminho. Não sei se aí tem provas de corrida, de rua. Corrida de rua, né? Aqui no Brasil tem muito. Sim, aqui tem muito. Então... Aqui tem mais forte é o ciclismo, né, seu Carlos? O ciclismo. Tá. Sim, mas, por exemplo, corridas de ciclismo, rua tem uma parte que é de caminhada. Pode iniciar na caminhada, depois pode começar a Nossa. correr. Vai um pouquinho. Vai que ele vira um corredor de rua, por exemplo? Nós temos um atleta, né? Teve um maratonista em 2016, autista, que foi medalha de ouro, em 2016, aqui no Rio. Ele é autista. Tudo é possível, gente. Nós é que limitamos as pessoas. Né? Ninguém sabe que alguns médicos, não todos, obviamente, têm um prognóstico, né, terrível. Só que ele nos mostra o contrário. Então a gente tem que oportunizar. Sim. Eles vão além de prognósticos e além mesmo do que os pais imaginam. Eles vão além. Regina, se você me permite, eu tenho um caso que eu estou com um aluno de 15 anos. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Meu aluno tem 15 anos, eu estou com ele há 6 anos. Há 6 anos atrás, ele pegava um cone do ponto A e levava até um ponto B. E as estereotipias competiam muito. E eu falava para os pais, ele vai correr comigo um dia, ele vai correr comigo um dia. E aí eu tenho vídeos dessa criança fazendo esse tipo de movimento, pegando lá o cone no ponto A, andando 10 metros e colocando no ponto B. Resumindo, hoje ele corre e anda de bicicleta comigo. Então, e às vezes, Thiago, a própria família não sabe o potencial que o filho tem. Não sabe. Exatamente. E aí o profissional coloca para fazer, fala aqui, ó, tá vendo? Ele conseguiu. Aí, quando a família acredita, aí é inevitável, né? E qual é o sentimento de vocês, assim, que vendo esse progresso dos alunos, você dos pais, como é que é o sentimento de vocês, assim, o trabalho, é o dever cumprido, como é isso? A gente até arrepia quando fala disso, né? Porque é difícil, é um trabalho muito difícil, né? Não é fácil. E a gente fala muito, né, da análise do comportamento, né, de reforço positivo. Acho que é o reforço maior positivo que a gente tem é quando a gente vê o nosso aluno, o nosso paciente fazendo algum tipo de atividade, a família feliz pela aquela evolução. Então, aí faz com que a gente queira estudar mais, né, se aperfeiçoar mais naquilo que a gente gosta também, e isso deixa muito feliz. A gente vê na prática, né, que dá certo, a gente vê que funciona, e quando a família vem junto, ela compra o nosso trabalho, obviamente tem a responsabilidade muito grande na mão, porque é uma expectativa que vem do indivíduo e das famílias, né, então é algo que é sério, é saúde é coisa séria, né, e aquilo que a Carol falou, a gente não pode romantizar a coisa, o autismo sem ficar romantizando, é uma coisa que não é fácil. Pai e mãe, e sabe como é que é 24 horas, especialmente nos casos mais severos, né? Então é algo que precisa ser olhado com mais seriedade nesse sentido. Mas o esporte, ele leva um pouco mais de leveza, ele leva um pouco mais de alegria, de ludicidade, de conquista de vitória, de satisfação plena. Prazer, né? De prazer, né? Então talvez é uma válvula de escape, né? Um momento que a criança, né? A hora de ela relaxar, aproveitar, e o profissional tem que tirar o máximo disso. Isso é muito bom para a gente, que é uma realização para a gente pessoal, né, que não tem dinheiro que pague.
Com certeza. Vocês estão fazendo o que vocês falassem agora rapidamente para nós, vocês três que fazem aí o trabalho pelo Brasil, o que vocês estão realizando agora atualmente? Qual é o foco de vocês? Onde que a gente encontra vocês? Aqui o pessoal que está nos escutando de Portugal, né, os pais e mães que estão nos escutando e que vão nos ver depois quando o vídeo estiver editado e for para o YouTube, que vai estar disponível no YouTube do meu canal Regina Brasil e Celso Freire também. Queria que vocês dissessem o que vocês estão fazendo agora atualmente como consideração final e para dizer assim, onde que a gente encontra a doutora Carolina, o Tiago e o Daniel? Onde que a gente encontra para estar aí tirando dúvidas e partilhando as dificuldades de pais e mães com filhos... Vai, Carol. Começou, agora termina. Vai lá, Carol. Então, eu tenho meu Instagram, também tenho meu canal do YouTube. Meu Instagram é DRA Carolina Quedas. Podem me seguir, eu posto bastante coisas bacanas, bastante novidades. Tenho também agora o canal do YouTube, que eu estou com um projeto novo. Nós, do time inclusivo, nós temos um curso online lá, que a gente também oferece, né? Para a área da educação física, então, desde a inclusão, chama Olhares Inclusivos da escola até o treinamento personalizado. Então, quem quiser aí adquirir também nas nossas redes sociais, tem como adquirir. E também eu estou aí tem um e-book que eu disponibilizei agora gratuitamente, que chama Autismo na Escola, um guia para profissionais de educação física. Que legal. Quem quiser, é só entrar no meu YouTube, coloca lá, né? Doutora Carolina Quedas, ou no meu Instagram tem também um link para você baixar. Então, é gratuito para todo mundo, o pessoal aí de Portugal podem baixar, podem pegar. E eu quero agradecer muito. Eu tenho contatos muito com pessoas de Portugal, inclusive com pesquisadores, eu estou também em conversa aí com o pessoal da Universidade da Beira, a gente tem bastante estudos aí juntos, então eu fico muito feliz, né, de participar do programa, espero aí que esse programa vá para bastante pais, bastante profissionais e que ajudem a entender melhor a educação física e o autismo. Obrigada. Obrigada. Daniel? Queria agradecer também, obrigado, Regina, Celso, seu Luiz, parabéns pelo filhão, manda um abraço para ele. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco dessa ciência que é o exercício físico, o esporte como ferramenta de inclusão. Acho que a gente precisa falar mais disso, né? De repente, é uma possibilidade desse indivíduo de se encontrar, né, na sociedade, de ser protagonista também. Pessoas com autismo também precisam ser protagonistas. E a gente está aqui mostrando que é possível, né? Com as práticas, com evidência, mas fundamentalmente no nosso dia a dia, quando a gente está aí intervindo com jovens e adultos e crianças com autismo. Obrigado pela oportunidade. As minhas redes sociais, danielcarmo.inclusão esportiva no Instagram, mas esse carinho que eu tenho pelo time inclusivo, eu, doutora Carolina Quedas, Thiago Toledo, né, vai além do profissionalismo, né? Nós somos amigos pessoais, então nós fazemos cursos presenciais, mas você que está em Portugal pode acessar e assistir o nosso curso totalmente online, totalmente EAD, né, com valor bastante acessível. O real está mais barato do que Portugal, presumo, então você pode comprar aí o nosso curso no Instagram, está lá, @time inclusivo, todas as informações estão lá, com práticas com evidência, do exercício físico, da escola ao treinamento personalizado. Um beijo para todo mundo, obrigado e até a próxima oportunidade. Tiago? Pessoal, foi um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Nossa, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui ao lado desses dois profissionais que eu admiro muito para falar dos esportes, exercícios físicos, do transtorno espectro do autismo. Os esportes, né, que são ferramentas tão valiosas de inclusão e com certeza tem um impacto muito grande e muda muitas vidas, né? Eu atendo, eu dou curso, palestras, né, agora online. Eu estou em todos os canais aqui do Esporte e Inclusão, desse lado aqui, né? Tem o canal no YouTube, tem o Instagram, Facebook também, o blog Esporte e Inclusão, que nós escrevemos artigos no mundo do autismo e da inclusão. Então, nós chamamos profissionais, pais, ativistas também para escreverem para a gente. Tenho também esse projeto paralelo com Daniel Carmo e com a Carolina Quedas, o time inclusivo. Só acessarem lá o Instagram, @time inclusivo, que vocês verão os cursos que nós estávamos viajando no Brasil, agora nós estamos fazendo online. Eu agradeço mais uma vez e um forte abraço. Aí, Celso,
A gente está aqui agradecendo a todo mundo a participação da sua palestra também. E Celso, quer falar alguma coisinha? Eu só queria agradecer ao pessoal, né, que a gente está acompanhando a gente. Tivemos hoje 15 compartilhamentos só, né, nessa uma hora. Semana passada a gente teve 24 compartilhamentos, então as pessoas estão compartilhando, né, estão conseguindo aí acompanhar depois, né, não acompanha agora, mas acompanha depois. A gente teve quase 1.500 visualizações, né, da última vez, e agora, com certeza, vamos bater um recorde aí também, né, de visualizações. Quanto mais pessoas, né, assistirem, é melhor. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou. Maria Lúcia Sena, não sei se você conhece, né? Minha mãe. Minha mãe. Anderson Souza Silva, a Edneide Maria, Diácono Antônio Carlos, Dailane Bastos, a Lucelena Morim, Leandro Augusto, Gebelco, né? Darlene Leite, Márcia Costa, e todo mundo que compartilhou com a gente aqui também o vídeo e vai ver depois, né, no canal do YouTube, tanto na Regina Brasil, como também no meu Celso Freire. Acesse lá, você vai acompanhar novamente a nossa live. Né? E tem as outras também, as outras que a gente já teve outras considerações a respeito também do autismo, né? Então, foram informações super relevantes que você vai poder compartilhar, curtir e colocar em prática também, que é o mais importante, né, Regina? Obrigado a todos, então, pela participação. Obrigada a todos pela participação também. E aqui a gente vai dizer assim, eu vou pedir para os nossos participantes para deixarem toda essa informação que eles acabaram de dar, onde encontrá-los nas redes sociais. Eu vou estar postando, depois do vídeo editado, lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, Regina Brasil e Celso Freire. A gente vai estar postando todas essas informações. Quando as pessoas acessarem o vídeo, vai estar lá as informações das redes sociais para encontrar o Daniel Carmo, o Tiago Toledo e a doutora Carolina Quedas. E só para terminar aqui e concluir sobre esse tema tão importante que a gente tem pouco tempo para falar e é tanta coisa importante. Bem, gente, pais e mães e todos aqueles que são interessados e que lutam em favor do autismo, a gente reforça aqui que a gente passe a conhecer aqui em Portugal, né, sobre a nossa petição pública, que nós estamos aí pedindo 5.000 assinaturas para que o governo e outros demais, o primeiro-ministro e o nosso presidente, possam, junto com outros ministros inteirados do assunto, possam aí estar abrindo essas portas que é necessário para que esse acesso da terapia ABA possa ser alargado para muito mais crianças e aí possam também ganhar muito mais com isso. Então, a gente pede para você, depois eu também deixo aqui no YouTube, também no canal e no meu próprio Facebook, Regina Brasil, o acesso à petição pública, né, que é a petição pública de iniciativa do ABC Real, né? A gente pode ir lá procurar o site e lá saber tudo direitinho. A gente vai estar aqui com novidades também a respeito do ABC Real. Eu vou estar junto, nós estamos juntos, o ABC Real, com novidades também a respeito de outras práticas e de outros trabalhos online, junto com o ABC Real. Então, muito obrigada, um grande abraço para todos, né? E eu só vou reforçar aqui para vocês e dizendo que o melhoramento, as condições físicas e a questão do desenvolvimento de nossas crianças envolvidas com movimento, com esporte, com educação física, com brincadeira, com os nossos especialistas falaram, de estar livre, a escolher aquilo que eles gostam de fazer e ter prazer, a gente só tem um ganho, a gente só tem ganho com nossos filhos em relação a isso. Né? A sua interação social, a comunicação verbal, a questão também das funções cognitivas e motoras, a plasticidade neural, a questão também biomecânica de conhecimento do seu próprio corpo e toda a potencialidade que esse corpo pode dar, como aqui a gente já viu, né? A questão de crianças e autistas que se envolvem com o esporte e com o hiperfoco é uma mais-valia, aí chegam ao topo como qualquer outra pessoa. Esse é o objetivo aqui do nosso live jornal, com nossa série especial do Superando o Autismo. É superando mesmo, é dando esperança e alegria para todos os pais e mães, que tudo pode ser superado, que tudo pode ser ajustado, e a gente corre atrás e consegue.
fazer com que nossos filhos cheguem muito mais alto do que a gente imagina. Então, um grande abraço para todos, fique com Deus e até o nosso próximo programa, que a gente está voltando para outros temas também, com o Celso Brasil, ou a gente vai transmitir de Portugal, ou a gente vai estar transmitindo também do Brasil, com mais outros temas profundos para a gente ter mais conhecimento e partilhar muito mais ciência para todo mundo. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.